Bom, gurias, então tá, vamos para mais uma aula. Nós vamos fazer, como anunciado aí, o saquinho de dormir, né? Para os bebezinhos. É uma peça que, para quem faz enxoval, é muito pedida pelas mamães, tá? É o saquinho, muitas mamães pedem para saída de maternidade. Também as mamães que nascem os bebês no inverno, na meia estação, também pedem bastante, tá? Então, nós vamos fazer esse saquinho, que é super simples de fazer, muito fácil e bem lucrativo, tá, gurias? Vou passar aqui para vocês o que a gente vai precisar de material. Aqui nós temos um zíper, tá? Nós vamos precisar de 50 centímetros de zíper, tá, gurias? Eu cortei um pouquinho mais aqui, mas basicamente 50, 55 centímetros de zíper, tá? O cursor, que eu não deixei aqui, mas um cursor também. A gente vai precisar de uma tira, tá? De 9 centímetros por 1,50. Eu cortei aqui no comprimento do tecido. Bom, aqui tem um porém, tá, gurias? Por que 9 centímetros de largura? Porque eu quero um babado de 4 centímetros, tá? Ó, eu quero um babadinho de 4 centímetros, ok? Para eu ter esse babado de 4 centímetros, eu cortei a faixa de 9, porque eu vou dobrar ao meio e tenho que ter aqui, ó, meio centímetro de margem de costura, tá? Então, meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro, 1 centímetro a gente tira e eu vou ter esse babado aqui de 4 centímetros. Aí, isso aqui é preferência de vocês, tá, gurias? Tem gente que gosta de um babado maior, tem gente que gosta de um babadinho menor, então vocês é que vão fazer esse cálculo aqui. Sendo que sempre que vocês fizerem um babado de tecido dobrado, desconta 1 centímetro da margem de costura, tá, gurias? Ó, isso para quem faz na máquina industrial, tá? Para quem faz na máquina doméstica é 1,5 de margem de costura. Nós vamos precisar de um tecido, esse aqui, ó, lindo de safari, eu vou usar na parte de fora, tá? Nós vamos precisar de um tecido para a parte de dentro. Eu vou usar aqui nesse o soft para ficar bem quentinho, porque a gente tá no inverno, a mamãe pediu um bem quentinho. E eu vou usar a manta, tá? Vamos lá. Tecido de fora, tá? Tricoline eu tô usando. 70 de altura por 75 de largura, tá? Mesma medida no tecido de dentro, que eu vou usar o soft, mas pode ser um tricoline aí para vocês também, tá? 70 de altura por 75 de largura. E a mesma medida, gurias, na manta. Que manta é essa, Elis? É aquela manta de fazer edredom. Essa aqui tem 2 milímetros, 2 centímetros, 2 milímetros, é uma coisa assim. Mas eu sempre chego lá na loja e peço manta de 2. Eles já sabem o que é. Então, é a manta de fazer edredom, tá? 70 por 75. Tecido de dentro, 70 por 75. Tecido de fora, 70 por 75. Ok? De novo, zíper, cursor do zíper e a faixa para fazer o babado, tá, gurias? Então, é isso que a gente vai precisar. O comprimento dessa faixa aqui também depende de como vocês vão colocar como vocês vão fazer o babado e como vocês vão e que altura vocês vão colocar na peça. Mas tudo isso eu vou mostrar para vocês agora no decorrer do nosso passo a passo. Linha, alfinetes, básico, tesoura, cortador, isso a gente vai precisar para fazer o nosso saquinho de dormir. Mas o material é pouco, então é uma peça bem econômica e bem lucrativa aí para o ateliê de vocês. Vamos lá costurar? Gurias, já mostrei para vocês todo o material necessário, então agora a gente já vai para a confecção propriamente dita, né? Vou mostrar aqui para vocês
como a gente vai fazer essa curvatura aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem aí na imagem, mas já tem um risco aqui, tá? A altura do nosso saquinho é sempre a menor medida, tá? Então, a nossa medida é o quê? 70 por 75. Então, 70 é a altura, 75 é a largura do saquinho, ok? Só que esse saquinho, gurias, nós temos que fazer uma curvatura aqui, tá? Já vi saquinhos por aí que não tem essa curvatura, que fizeram quadrado. Eu não gostei muito, eu gosto mais com a curvatura. Elis, como eu faço essa curvatura? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é medir dessa ponta aqui, ó, daqui para baixo, então da ponta de cima, né? Vocês cuidem se o tecido de vocês tiver figurinhas, né? Para não fazer virado de cabeça para baixo. Então, assim, ó, daqui para baixo a gente vai marcar 25 centímetros. Então, eu vim aqui, vou marcar com essa caneta aqui mesmo, que é do avesso. Ó, vim aqui e marquei, posicionei a minha régua daqui para baixo em 25 centímetros, tá? Bom, marquei aqui também 25 centímetros, tá? Então, daqui para cima eu tenho 25 centímetros. Eu, gurias, tenho facilidade de fazer a mão livre, tá? Quem não tem facilidade de fazer a mão livre, vai fazer um gabarito, vai pegar alguma coisa que tenha a curvatura que vocês quiserem, porque isso aqui é bem pessoal, tá, gurias? Tem gente que vem com um prato aqui, coloca o prato aqui e faz a curvatura conforme o tamanho do prato, tá? Então, tem gente que acha uma outra coisa curva, coloca aqui e faz. Eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, porque eu fiz esse meu aqui a mão livre. Só um minuto. Bom, gurias, eu confesso para vocês que procurei alguma coisa que fosse redonda suficiente aqui, grande, para fazer essa curvatura, mas eu não encontrei. Então, vou dar uma dica para vocês, tá? Eu peguei o meu giz, ó, aquele giz o giz aquele do pandinho, famoso que apaga com ferro, né? E medi aqui, ó, gurias, dessa extremidade aqui, ó, tá? Tu vem riscando assim aqui em cima bem rente da extremidade e tu vem fazendo a curvatura, ó, pode começar daqui, vem fazendo a curvatura conforme o teu olho diz que mais ou menos tá bom. Ó, só vem riscando. Tá vendo aqui? Ó, pode fazer uma curvatura mais em pezinho aqui, pode fazer ela bem deitada. Essa parte aqui de cima é aquela parte que vai abrir. Vocês vão entender quando eu cortar, tá, gurias? Então, é a parte onde vai o babadinho em cima. Então, assim, ó, faz bem a olho mesmo, uma curvatura leve, que não precisa ser uma curvatura muito acentuada, tá? Até emendar lá em cima tem que ficar retinho, vem dobrando, faz uma curva, vem até aqui, tá? Não tem habilidade de fazer assim a mão livre como eu fiz? Pega uma folha de papel, risca a curvatura que tu quer, depois vem e coloca aqui em cima e faz o corte, tá, gurias? Então, assim, ó, deixa eu riscar bem aqui para vocês verem se vocês enxergam. Tá. Então, aqui tá a minha curvatura, tá? Pode ser qualquer curvatura, desde que vocês respeitem os 25 centímetros daqui dessa extremidade para baixo, ó. Aqui tem 25 centímetros. Dentro desses 25 centímetros, vocês vão fazer a curvatura que vocês acharem melhor aí, tá bom, gurias? É bem simples assim, não tem nada de complicado, ok? Deixa eu achar a minha tesoura, porque já pegaram daqui. Olha, gurias, a coisa aqui é ao vivo, viu? Bom,
Então, gurias, aqui vamos cortar. Ah, mas e a parte de dentro, Elis? Calma. Vamos cortar essa aqui. Faz o corte aí direitinho. Ó. Até dar na reta lá em cima, tá? Cortamos. Olha como é que vai ficar a curvatura. Tá, gurias? E essa parte aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, o que que é essa curvatura? Daqui da curvatura pra baixo vai o zíper, tá? E aqui vai ficar assim, ó. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Ó. Tá? Então, o saquinho vai com o zíper aqui no meio. E essa parte aqui, que a gente cortou curvada, é a parte que dobra assim, ó. Tá vendo? Por que que eu gosto que ela fique curva? Aqui vai o babadinho, tal. E se ela ficar quadrada, ela fica meio desengonçada, né? Ok? Então, vou dobrar aqui. E agora, Elis, agora que a gente cortou, acertou a curvatura, podia ter cortado junto com a parte de baixo? Poderia. Porém, vocês lembram que o meu forro é em soft, né? O meu forro sendo em soft, ele fica meio difícil de cortar junto, porque ele é molinho. Então, a gente vai acertar o soft aqui. Deixa eu tirar aqui. Vou acertar o soft aqui, ó. O soft, ele é meio complicadinho só na questão de que ele é bem elástico. Não sei se é essa a palavra certa, mas ele sai da forma, né? Se a gente não acertar direitinho, a gente acaba errando o corte, ó, tá? Ele foi cortado com cortador circular, para vocês verem. Mesmo assim, cada vez que a gente vai alinhar ele parece que dá uma saída do corte. Agora eu vou colocar esse aqui em cima. Bom, não precisa falar que essa curvatura é feita na parte aberta do tecido, né, gurias? Aqui a parte dobrada do tecido é o meio. Então, tá virado ao contrário, deixa eu ver. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Não, tá certinho. A minha parte de baixo tá com 1 centímetro a mais, então eu vou alinhar aqui, depois eu tiro. Ó. Vocês alinhem aqui. Eu vou alinhar aqui, vou cortar essa partezinha e já volto aqui com vocês. Bom, gurias, eu alinhei já, mas achei melhor cortar o forro depois, tá? Por quê? Porque como se fosse o tricoline, se vocês estiverem usando o tricoline aí ou outro tecido qualquer, que não seja elástico que nem o soft, vocês já podem cortar os dois no mesmo tamanho, tá? Porém, como o meu é o soft e ele é maleável, eu achei melhor cortar depois. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos pegar a nossa manta, tá? Deixa eu ver qual é o tamanho dela aqui. Ó, vamos pegar a nossa manta. Deixa eu ver aqui como é que ela tá aqui. É o 75, então ela tá assim. Ó, vamos colocar em cima. Vocês veem que todos os materiais dão diferença dependendo do tipo de material, né, gurias? Então, ó,
A manta tá aqui. Vamos prender. Vamos prender. Ah, uma coisa muito importante, tá, gurias? Eu recomendo vocês fazerem nesse saquinho um matelacê para segurar a manta no tecido de fora, tá? Recomendo, é recomendável vocês fazerem isso. Então, antes de eu botar em cima da manta, eu vou riscar o matelacê, tá? Ah, Elis, pra quê? Pra ficar caprichado, pra ficar bonito, pra ficar bem legal, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Procura um bico aqui, né? E vamos traçar. Eu gosto do matelacê nos 60 graus, tá, gurias? O que é o 60 graus? Aqui na nossa régua, nós temos graus, ó, 30 graus, 45 graus, que são ângulos que a nossa régua tem. Esses ângulos aqui são usados para várias coisas, mas principalmente para a gente marcar o matelacê, tá? Ó, então eu vou colocar aqui no de 60, então eu vou pegar aqui, ó, 60 graus. Eu vou mostrar para vocês duas formas da gente marcar esse matelacê, tá? Primeira forma é tu colocando o ângulo bem no bico aqui, ó, e daí primeiramente tu tem que definir de qual é a largura desse teu matelacê, tá? Eu acho que para uma peça grande assim, um matelacê de 4 a 5 centímetros de distância fica legal, tá? Eu vou fazer com 4 centímetros. Então, o que eu faço? Eu venho com a régua aqui nesse canto, coloco a régua no ângulo que eu quero e venho até a pontinha aqui, ó, nos centímetros que eu quero. Então, tá no ângulo de 60 ou de 30, que é a mesma coisa, né? Ó, 1, 2, 3, 4 centímetros e eu risco. E aí, eu venho riscando de 4 em 4 centímetros toda a peça desse lado. Depois eu vou virar a peça e venho riscando ao contrário, tá? Essa é uma alternativa. A segunda alternativa, que é a que eu uso esse pé calcador aqui que tem um guia, tá? Toda máquina tem esse guia. Tanto na doméstica quanto na industrial tem esse calcador que vem com esse guia aqui, tá? Usando esse guia eu vou marcar 4 centímetros da distância da agulha até o guia 4 centímetros, vou deixar marcadinho. E aí, gurias, eu venho no meio da peça, que é aqui, ó. Vou marcar colocar no ângulo que eu quero e vou riscar. Vou fazer um risco pra cá. Ó, vou marcar bem aqui. Um risco pra cá. Ok? E vou marcar um risco virado para lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar a régua para ter o mesmo ângulo virado do outro lado, ó. Tá vendo? Ó, mesma coisa. O ângulo aqui. E eu vou riscar para cá. Tá? Aqui no meu canal, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, tem um vídeo aí, um dos primeiros vídeos que eu fiz, que é sobre o matelacê, como fazer o matelacê perfeito. Tem um vídeo aí, vocês dão uma olhadinha aí na lista de vídeos aí, que vocês vão encontrar, tá? Então, tem essas dicas legais aí da costura do matelacê. Então, eu não vou gravar eu fazendo matelacê, porque eu tenho esse vídeo aí no canal gravado, tá, gurias? Então, para fazer o matelacê, vocês vão aí no vídeo, procurem o vídeo e vocês vão ver direitinho, ó, pode ver. Agora, lá na máquina, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira costura para cá, vou fazer a primeira costura para cá e depois eu só venho com o guia aqui de 4 em 4 centímetros fazendo essa costura para os dois lados. É muito mais fácil
do que eu marcar todo o tecido, né? Mas para quem não tem esse calcador com o guia, pode marcar todo o tecido de 4 em 4 centímetros ou, né, na distância que vocês querem aí, tá? Agora eu vou colocar direitinho aqui na manta, ó, esticadinho. Vou prender todo esse tecido com bastante alfinetes. Por que bastante alfinetes? Porque é uma peça grande, gurias, e a gente precisa que ele fique direitinho, tá? Ó, vou mostrar essa etapa aqui para vocês verem. Tá? Eu vou colocar alfinete aqui em todo e venho aqui, vou fazer uma telacê e venho aqui para mostrar para vocês o resultado de como ele fica com uma telacê, tá, gurias? Ó, fiz uma telacê, olha que lindinho que fica, né? Dá outra cara na peça, além de firmar bem na manta, né, gurias, ó, tá? E agora eu vou cortar o excesso. Nós vamos cortar o excesso, tá? Deixa uns milímetrozinhos aqui pra fora, ó. Viu por que é bom não cortar na medida certinha? A gente sempre corta depois que a gente faz uma telacê, tá, gurias? Ou quem não for fazer uma telacê, pode também fazer quilt livre, né? Não tem problema. E quem não for fazer nada, só passa uma costura aqui, ó, toda a volta segurando o tecido na manta. E aí depois vem e corta esse excesso aqui, tá? Ó. Certo? O bom mesmo, né, gurias, é a gente deixar a manta com 1 centímetro de cada lado, mais ou menos de folga, ou um pouquinho mais, para a gente ter bem segurança na costura, tá, gurias? Porque como essa manta não tem cola, é uma manta que não segura o tecido por ela mesma, né? Então, é capaz de que quando a gente vai fazer uma telacê, que o tecido dê uma deslizada. Então, se a gente cortar ela maior, com uma sobrinha, a gente não corre o perigo de ficar com um lado sem manta, tá, gurias? Porque já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando pra vocês. Esses restos aqui de manta eu não jogo fora. Eu vou guardando num saco, porque o que eu faço com ela? Eu desmancho ela assim, ó, para encher meus ninhos, para encher boneca, para encher almofada de amamentação, vira fibra, tá? Eu misturo junto com a fibra, com os pacotes da fibra siliconada e aproveito tudo, tá, gurias? Então, não joguem fora, tá? Tá aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai para a parte do babado e do zíper. Bom, aqui tá o meu babado. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu cortei uma tira de 9 de largura pelo comprimento do tecido, que é 1,50, né? Esse babado eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, eu preciso, ó, eu vou fazer um babado de pregas, tá, gurias? Mas vocês podem, pregas é assim, ó, preguinhas, tá? Eu vou fazendo preguinhas. Para menino, eu acho mais bonito o babado de pregas do que o babado franzido, tá? Então, eu já marquei aqui, ó, marquei o meio e eu gosto de fazer assim, ó. Vou explicar bem direitinho para vocês. Eu marquei o meio, o tecido foi engomado, como sempre, né, gurias, que eu sou a louca da goma. Então, eu engomei, passei, marquei o meio. Do meio, eu fiz uma prega virada para cada lado. E aqui eu vou fazendo assim, ó, prega para cá. E aqui eu vou fazendo prega para cá, tá? Assim.
pregas viradas assim. Eu não gosto de fazer tudo prega para um lado ou tudo prega para outro lado. Eu gosto de marcar o meio e ir fazendo assim. Isso eu faço nos ninhos também quando eu faço o babado com pregas, tá? Aqui eu não sei se vai dar esse comprimento aqui de 1,50. Acho que eu vou ter que botar mais uma tirinha aqui por causa das pregas. Mas assim, gurias, vocês meçam, né, aqui o que que dá de tamanho para vocês. Eu não vou medir agora porque cada uma vai ter uma medida conforme a curvatura que vocês vão usar, tá? E vocês peguem essas tiras aí, se precisar mais um pedacinho, emenda e vai fazendo. Eu vou ali fazendo as pregas, como eu falei para vocês, vou repetir de novo. Daqui para lá eu vou fazendo pregas viradas para cá. E daqui para cá eu vou fazendo pregas viradas para cá, tá? Eu vou fazer e trago aqui prontinha para vocês verem como é que a gente vai montar nessa parte de fora aqui do nosso saquinho. Bom, gurias, fiz o meu babado drapeado ou pregueado, né? Como vocês queiram. Ó, que eu falei para vocês, ó. Marquei o meio, né? Daqui para cá eu fiz pregas para um lado, daqui do meio para cá eu fiz pregas para outro, tá? Então agora eu vou só colocar aqui, ó. Bom, poderíamos colocar também essa fitinha pompom aqui, ó, gurias, toda a volta, tá? E colocar o babado por cima. Eu não vou colocar porque a mamãe nem o babado ela queria. Então, assim, ó, já consegui convencer ela para esse babado drapeado aqui, que é mais discreto, né? Mas a gente poderia colocar sim, né? Poderia colocar esse babado aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, esse meu babado vai terminar aqui, tá? Ó, mas eu poderia colocar ele até o final, tá, gurias? Poderia fazer um babado até o final. Ficaria muito bonito também, tá? Mas a mamãe não é muito chegada em babados, em frufrus, então já foi uma luta convencer ela desse babadinho aqui para ter um charminho aí na peça, né? Então não vou abusar muito também da mamãe, tá? Ó, eu vou fixar ele aqui, toda a volta. Vocês estão vendo que tudo isso aqui eu tô fazendo antes de colocar o forro, né, gurias? Deixa eu ver aqui onde é que termina. Peraí, deixa eu dar mais uma puxadinha aqui. Tem que terminar bem certinho na medida. Ó. Porque o forro a gente vai botar aqui e depois vai desvirar. Tá? Ó. Ai, não enxergo. Deixa eu ver aqui. Aqui. E aqui. Vou ter que puxar um pouquinho pra cá. E vamos acertar. Ó. Puxa um pouquinho. Puxei muito aqui. E aí eu saí do friso. Depois a gente vai medir para ver se ficou bem. Se ficou bem, como é que se diz? Certinho a altura, tá, gurias? Eu acho que sim. Pelo menos eu tinha medido e tinha dado certo. O meio tem que ficar no meio. E as laterais tem que casar certinho uma com a outra, tá? Acho que deu aqui. Ó. Agora vamos ver se fechou certinho aqui esse aqui com esse aqui na altura.
Ó, guris, tem que fechar, tá? A altura tem que ficar certinha. Ó. Ó, aqui a ponta, puxei e a altura aqui do babado ficou exata, ó, gurias, tá? É isso que a gente precisa. Meio no meio e as laterais certinhas. Agora eu vou passar uma costura aqui toda a volta, tá? Já vou aproveitar e vou colocar o meu zíper também, ó. Lembra do zíper? A gente vai abrir o zíper, tá? E a gente vai colocar o zíper aqui, ó, frente do zíper com frente do nosso... da nossa peça, tá? Eu vou botar grampinhos aqui. E aí, o seguinte, gurias, vou explicar aqui um macetezinho para vocês, pra gente ficar com um acabamento muito bom. Ó. Aqui, ó, nessa parte aqui, vocês vão, quando vocês vierem passando a costura aqui, quando chegar aqui, vocês vão puxar o zíper assim, ó, tá? Ó, antes do babado. Vê se dá pra vocês verem, ó. Antes do babado, vocês vão puxar o zíper assim, ó, tá? Pro lado. Ok? O zíper vai começar ou terminar aqui, no caso, aonde começa o teu babado. Então, por isso que a gente vem com uma costura só aqui, ó, tá? A mesma coisa aqui do outro lado, ó, gurias. Mesma coisa. Vocês viram que eu sou exagerada aqui no zíper, né? Já vou dizer a medida exata para vocês. Eu cortei a mais o zíper, que eu não gosto de cortar certinho. Que na hora de costurar, se a gente corta certinho, depois a gente não consegue, se por qualquer coisa a gente puxa, alguma coisa assim, não consegue colocar o cursor depois direito. Então, aqui, vocês vão precisar de 45, corta 50 centímetros de zíper, tá, gurias? Pra ter uma sobrinha, tá? Agora eu vou lá na máquina, vou passar a costura aqui em toda a volta e trago aqui pra vocês verem, tá bom? Vamos lá nas costuras. Ó, gurias, passei a costura e aqui, ó, vou mostrar de pertinho pra vocês o que que eu falei, ó. Nosso zíper, ó, tá vendo? Ele entra aqui bem no finalzinho, aqui, vocês vão ver melhor. Nosso zíper, ele entra pra dentro da peça aqui bem no finalzinho do nosso babado, tá? É, dos dois lados, ok? Deixa essas sobrinhas aí que depois a gente corta. Agora, gurias, vou mostrar pra vocês como ficou o babado, como fica bonitinho esse babado aqui de pregas. Eu acho ele mais discreto para os meninos. Ó, ele vai ficar assim, ó. Ó, ele fica bem gracioso, bem bonito, tá, gurias? Depois vocês vão ver. Agora a gente já vai para a colocação do nosso forro. E aí a nossa peça já tá quase pronta, gurias. Bora? Bora colocar o forro agora. Então vamos colocar o nosso forro. Ó, nosso forro de soft. Tá? Vamos colocar o nosso forro. Vou tirar aqui umas... Ó, vocês viram que quando a gente faz matelacê numa peça, ela diminui bastante, né, gurias? Então, bastante não, ela diminui um pouco, consideravelmente. Então, por isso que eu não gosto muito de cortar o forro antes, tá? Então, forro e manta, vocês deixam para cortar
depois que tiver feito o matelacê, tudo direitinho, porque daí vocês vão ter noção do que vai sobrar de tecido, do que, né? Não vai ter perigo de faltar, tá? Então fica a dica aí para vocês, né? E como eu tô usando esse soft, foi realmente o que eu falei para vocês, né, gurias? O soft, ele é bem maleável, né? Então, ó, vou puxar um pouquinho mais para baixo. Então, como ele é bem elástico, ele meio que deforma, assim, eu não sei como é que funciona, mas ele é super gostoso de trabalhar. Eu gosto muito do soft para fazer naninha, pro enxoval do bebê. Ele é muito bonzinho de trabalhar, só que tem que ter esse cuidado, né, na hora de costurar, na hora de posicionar, porque ele dá essa trabalhada, né, gurias? Ele tem essa maleabilidade, como a gente diz, né? Tá? Então vamos colocar aí, ó, frente com frente, né? Porque depois a gente vai desvirar isso aqui, ó, estica bem embaixo para ficar bem bonitinho. Bota bastante alfinete. Uma dica que eu sempre dou nos meus vídeos, gurias, nas lives que eu faço, assim, as ferramentas que são utilizadas, que a gente tem no ateliê, tudo, tá, gurias? Alfinete, cortador, fita métrica, régua, a base de corte, tesoura de picotar, seja lá o que for, gurias, é para ser usado. Não fiquem com pena de usar o material. A utilização desses materiais é que vai garantir para vocês que a peça de vocês vai ficar com um acabamento perfeito. Ó, já vou até prender aqui embaixo também, apesar de que a gente não vai costurar aqui embaixo, né? Mas eu vou prender aqui com alfinete para que esse soft não trabalhe. Então, gurias, usem os alfinetes, usem os grampinhos, usem as tesouras, usem os cortadores, tá? Ó, aqui, ó, quando vocês forem passar a costura aqui, vocês, né, deixem esse tantinho aqui pra fora, tá? Se certifica que tu posicionou o babado bem certinho ali para quando passar a costura não fazer mais prega do que deve ser feita no babado. Tem que ficar tudo perfeitinho, tá? Ó, agora, gurias, eu vou passar uma costura toda a volta, tá? Com o pé de máquina, toda a volta, cuidando aqui o zíper, passando... Eu até vou passar essa costura aqui perto do zíper com o pé de zíper, tá? Para ficar mais pertinho ali do zíper. E trago aqui para vocês verem, pra gente desvirar junto e passar outra costura que a gente rebate, tá? Bem, gurias, passei a nossa costura, né? Toda a volta. Agora... nós vamos cortar esse excesso de material que ficou aqui, né? Do forro, do zíper, pra gente poder desvirar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A gente bota bastante alfinete, depois tem que ficar tirando, né, gurias? Esses tempos eu me esqueci de tirar um alfinete, fui desvirar uma peça e, nossa, dei uma furada no dedo assim, ó. Muito triste. Ó, vamos cortar esse excesso todo aqui, tá, gurias, ó. Aqui não, vocês deixem aqui por enquanto, tá? Por enquanto vocês deixem, que a gente vai ter que colocar o cursor, a gente vai precisar daquela sobrinha ali, tá, gurias?
Claro que a minha ficou uma baita sobra, porque eu sou bem exagerada, né? Ó, corta o zíper. Vamos cortar. Esse excesso aqui de soft, gurias, eu não vou colocar fora. Eu uso também para fazer apliquê, né? Quando é de ursinho, por exemplo. Ou eu uso nas naninhas para fazer orelhinha. Pecinhas menores, né? Das naninhas que eu faço com soft. Eu uso todos esses pedacinhos aqui, ó. Tá? Então também não joguem nada fora, gurias. Porque a gente sempre usa, tá? E a questão dos retalhos também de tecido que eu guardo, seguidamente eu tô fazendo peças com retalhos para pronta entrega. Necessaire de retalho, eu faço uma bolsa de retalhos, eu faço muita coisa, ó. Tá? Jóia. Aqui embaixo também não vou refilar agora, tá, gurias? Ó, cortei o excesso, agora a gente vai desvirar a peça. Vamos desvirar. Essa peça é muito gostosa de fazer, ela é uma peça fácil, gurias, não é uma peça difícil de fazer. Olha aqui, ó, quando eu falei pra vocês, ó, onde termina o meu zíper, começa o meu babado. Fica bem bonitinho o acabamento, tá? Ó. Só agora ajeitar. Vamos ajeitar tudo bonitinho, tá? Se quiser pode passar ferro antes de levar para a máquina para fazer a costura de pesponto, como eu digo, né? Uma costura aqui para baixar isso aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha peça, ó, puxar o zíper bem para cá. Vou passar uma costura toda a volta aqui de pesponto e venho aqui para trazer para vocês, pra gente colocar o elástico. Então tá, gurias, rebati a costura, tá? Ó, costura toda rebatida. Uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês cuidem quando vocês forem rebater a costura, pro forro não pegar aqui na cremalheira do zíper, ó, nem a parte de cima, nem a parte de baixo, porque senão depois tranca, né, gurias? Então, ó, vou agora marcar aqui pra gente colocar o elástico. Foi um item do material, gurias, que eu não falei no começo. A gente vai precisar de um elástico de uns 20 centímetros, 15 centímetros por aí, tá? Pra gente colocar aqui no meio, que é onde franze aqui, ó, a parte de trás, tá? Então, primeiro a gente vai fazer uma marcação. Vamos marcar aqui, deixa eu pegar essa régua pequena aqui. Não, deixa eu achar minha régua, pegar minha régua grande, que fica mais fácil mostrar pra vocês. Na verdade, vou trabalhar com as duas nesse caso. Ó, a gente vai marcar daqui de cima, ó, daqui de cima da peça pra baixo, a gente vai marcar, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, 20 centímetros, tá, gurias? Primeiro a gente vai achar o meio aqui da peça. A gente vai achar o meio. Peraí. Deixa eu marcar o meio da peça aqui. Bem certinho. Ó, marca o meio da peça. Faz uma marcaçãozinha aqui. Aqui tá o nosso meio, tá? E de cima para baixo a gente vai marcar 20 centímetros. Ó, vai dar bem certinho, ó, gurias. Porque bem aqui, ó, mais ou menos aqui, um pouquinho para cima aqui, tá? 20 centímetros. Vai dar
10, 20 centímetros. 20 não. Deixa eu ver. Nesse caso aqui a gente vai marcar 10. Vamos marcar aqui, 21 centímetros, tá, gurias? Isso aqui vai muito também de como vocês fizeram a curvatura aí da peça de vocês, tá? Agora aqui, ó. Daqui a gente vai marcar 15 centímetros para um lado. E 15 centímetros para o outro, tá? Então, são 30 centímetros aqui. Do meio, 15 para um lado e 15 para o outro, tá? Ó. E aqui a gente vai marcar meio centímetro para cima. Opa, que não riscou aqui. Ó. Meio para cima e meio para baixo, tá? A gente vai fazer um canal aqui. Tá? Um canal. Um canal de 1 centímetro aqui. Porém, gurias, aqui, ó, nós vamos costurar como isso aqui? Vamos para a máquina, assim como está, vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui. Pegando o quê? Pegando o forro e a parte de trás, tá? Aqui deixa aberta, é só em cima e embaixo. Vou costurar e vou trazer para vocês verem o que a gente vai fazer. Gurias, deixa eu ver se tá boa aqui a imagem para vocês. O que a gente vai fazer agora? Ó, peguei um elástico de 20 centímetros, tá? Coloquei aqui no meu passador de elástico. Gurias, esse acessório aqui é um acessório muito bom que custa R$1. E é muito bom. Agora a gente vai passar esse elástico por dentro desse canal que a gente fez. Ó, olha aqui, ó, costurei aqui, costurei em cima, tá? Vamos passar esse elástico aqui dentro desse canal, tá? Ó. Ele é menor que o canal tem 30 centímetros e o elástico tem 20, então aqui a gente vai ter que dar uma seguradinha nele, ó. Eu tô segurando a ponta aqui, tô controlando ele aqui na ponta, tá? Ó. E o objetivo é ficar enrugadinho assim mesmo. Ó. Segura a ponta aqui e vê onde é que ele anda. Ó. Tá? Agora eu vou segurar aqui, ó, vou botar um... Ó, vou segurar o elástico aqui. E vou puxar ele aqui até o final e vou botar um outro... Ó. Vai ficar assim, ó, gurias. Tá? Ó, puxadinha. Se quiser dar mais uma puxadinha aqui, ó. Tá? Eu peguei 20 centímetros, mas eu creio que possa ser até 15, ó, gurias. Ele ficou bem enrugadinho, ficou bom. Tá? Ó, prende aqui. Agora, Elis, o que tu vai fazer? Agora, gurias, eu vou ali na máquina, vou costurar aqui essa ponta aqui, ó. Prender esse elástico aqui e prender esse elástico aqui. Já trago aqui para vocês verem. Bom, gurias, prendi aqui, né? Ó, vocês podem ver que eu passei, fiz a canaleta, passei o elástico por dentro, prendi aqui e prendi aqui. O pedacinho de elástico que ficou lá dentro, não precisa cortar, tá, gurias? Só é necessário que vocês tirem o passador, ó, porque eu já ia esquecendo dentro da peça. Tá, ó. O que é isso aqui? É onde vai ficar a cabecinha do bebê, tá, gurias? É um... Aqui depois eu vou passar o ferro aqui, some. Passar o ferro de levinho, né? Porque isso aqui é soft, pode queimar. Tá, e agora? Agora eu vou refilar essa peça aqui embaixo, tá, gurias?
refilar não, vou tirar o excesso de forro que tinha ficado ali, ó. Viu que ficou um excessinho de forro aqui, ó. Eu vou tirar. Vocês viram que peça fácil de fazer, gurias? Uma peça muito simples, muito legal de fazer. As mamães gostam muito no enxoval do bebê, para saída de maternidade. Dá para fazer conjunto com uma manta, dá para fazer conjunto com, como se diz, com fraldinha. Eu acho que eu tô com a cabeça na frente aqui, ó. Tá? Não precisa ser muito perfeito aqui, porque a gente vai botar um viés agora para poder fechar essa peça. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, gurias. Nós vamos marcar o meio de novo, né? Ó, eu sempre marco o meio da peça, nivelando por babado aqui que ficou bem certinho, ó, gurias. Tanto o babado quanto o zíper. E aqui fechou direitinho, tá? Então, vou marcar o meio da minha peça aqui. Eu vou dar um risquinho aqui com a caneta mesmo. Deixa eu ver se pegou. Só pra gente colocar o cursor. Deixa eu pegar o cursor. Ó, vamos colocar o cursor. Por que a gente precisa marcar o meio para colocar o cursor? Pra gente não ficar com a peça torta depois, né, gurias? Essa peça aqui, gurias, eu fiz a medida de 70 por 75, que é uma medida mais ou menos padrão, tá? Mas vocês podem fazer ela com 70 de altura por 80 de largura. A mamãe me pediu uma peça que não ficasse muito grande, porque é recém-nascido, porque etc, etc. É mãe de primeira viagem, né? Cheia de recomendações. Então, eu fiz ela um pouquinho menor, mas eu fiz ela no tamanho padrão, tá? Mas tem gente que faz ela maior, tá, gurias? Ó, nivelei aqui, nivelo aqui, e isso tem que ser feito para não... Olha aqui como ficou bem certinho. Ó, isso tem que ser feito, tá, gurias? Ó, dá para baixar um pouquinho a coisa aqui. Porque senão a gente sai do padrão, tá? Ó, nivela. Eu sou muito perfeccionista, tá, gurias? Eu fico doida se um lado tá de um jeito e o outro tá do outro, tá? Agora aqui assim, ó, vamos cortar esse monte de excesso aqui. De um lado eu vou tirar um pedacinho da cremalheira do zíper. E vamos colocar esse zíper aqui. Ó. Ele fez um teczinho aqui, gurias, ó. Tec. Vocês não escutam, mas ele fez. Tá pronto o zíper. Ó, fechou bem direitinho ali, tá? Ok, colocamos a cremalheira. O que eu vou fazer agora para eu desvirar essa peça e não ter perigo desse zíper abrir? Ah, Elis, mas não vai abrir se tu desvirar. É, mas se abrir eu vou ter que colocar de novo. Então eu vou passar uma costurinha aqui e vou passar uma costurinha na volta toda segurando esse forro aqui. Já trago aqui para vocês, tá? Pra gente colocar o viés, eu vou mostrar para vocês. Certinho, gurias. Ó, passei a costura aqui, né? Pra prender o zíper e aproveitei e passei na volta toda. Precisaria? Não, mas como eu falei pra vocês, eu sou
meio metódica, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ver se realmente tá bem no meio. Lembra que a gente marcou aqui o meio, só que como passei a costura e aqui ficou meio enrugadinho, eu vou ver quanto que eu tenho aqui. Eu fiquei aqui com 35, então eu preciso ter 17,5 para cada lado, para marcar bem o meio, tá? Então aqui, ó, eu preciso estar com 17,5 para cada lado. 17,5, tá bem certinho aqui, ó. Tá? Vou prender aqui, só para eu saber que eu tô bem no meio. Vou cortar esse excesso de zíper aqui. E vou colocar, gurias, agora vocês viram que eu virei do avesso, né? Eu vou colocar para nosso acabamento cortei aqui uma faixa com 4,5 centímetros para fazer um viés aqui, tá? Ó, vou colocar aqui e vou virar o nosso viés, tá, gurias? Um viés eu optei, poderia fazer com viés industrial, só que eu não tenho verde daquela cor ali, ó. Ia ficar bem diferente. Então, para não deixar muito fantasiado, eu cortei uma faixinha da mesma cor do babado. Vou passar o viés aqui, vocês já sabem, né? A gente passa aqui, depois a gente vira e fecha. Tá? E já veio com a peça prontinha aqui para mostrar para vocês essa lindeza de peça que eu fiz aqui para vocês, tá? Lembrando, medida aqui 4,5, pode ser um pouquinho mais, porque como aqui ficou fofinho, podia ser um pouquinho mais. Mas como eu já tava com essa tirinha cortada, eu já aproveitei, tá, gurias? Então, bora aqui passar o viés, eu já trago para vocês verem, tá? Então tá, né, gurias? Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Aqui. De vez em quando tem uns erros de gravação aí, hein? Vocês não dão bola. Que a coisa aqui é bem caseira mesmo. Ó, coloquei o viés, tá? Super simples. E agora a gente vai desvirar e a nossa peça está pronta, gurias. Ó, desvira aqui, ó, bem bonitinho a pontinha. Deixa eu empurrar a pontinha aqui com a tesoura, com cuidado, né? Ó. Empurra aqui, bem bonitinho, vê se todas as costuras foram feitas certinhas, vê se prendeu tudo. Por isso que eu gosto de fazer as costuras de segurança, né? Por isso que eu prendi antes o forro ali, para não ter perigo, né, de quando desvirar ficar alguma coisa solta. Ó, gurias. Agora a gente desvira, claro, tem que passar ferro, óbvio. Sempre que vocês fizerem uma peça, vocês passem essa peça a ferro para tirar foto, para postar e principalmente para entregar para a mamãe, né, gurias? Ó, a mamãe não quis que eu bordasse o nome do bebê, né? Ó, olha que bonitinho que fica, gurias. A mamãe não queria nem esses babados geralmente eu coloco até o final, ela não quis, ó. Olha como fica lindo, quentinho, confortável, tá? Passem bem a ferro para ficar bem apresentável aí o saquinho de vocês. A mamãe não quis o nome, não quis bordado nenhum. Se quisesse, a gente poderia fazer como aqui é bem estampado, né? Poderia fazer uma tag com o nome do bebê aqui, uma tag dessa cor verde aqui com o nome do bebê em amarelo para aparecer bastante. Poderia fazer o saquinho num tom liso com o nome e botar os detalhes em safari, tá, gurias? Mas ela não quis nenhum bordado, ela não quis nada. Então, fica aqui. Então, fica a dica. Quando tiver bordado, é sempre nessas laterais aqui que a gente vai fazer. Então, vocês vão calcular o bordado como? Se vocês fizerem com 75 de largura, vocês vão calcular o bordado de vocês dentro dessa margem de 17,5, que é essa lateral. No caso, um bordado aqui de 15 centímetros, ó, ou de 14 seria o ideal, tá, gurias? Ó,
Um bordado de 15 ou de 14, deixa eu ajeitar aqui bem o meio dele. Um bordado de 15 ou de 14 seria o ideal, tá? Para colocar aqui tanto o nome quanto se fosse um desenho, alguma coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês façam os saquinhos, tá, gurias? E quando vocês fizerem, vocês postem lá no Instagram me marcando, @costurando com Elis, e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aí nos comentários sugestão de peça, alguma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? E fazer a sua pergunta aí que ajuda muito a crescer o canal. E compartilhem, né, gurias? Porque esse vídeo pode ajudar muita gente, tá? Espero o retorno de vocês aí, espero que vocês façam muitos saquinhos para os bebês aí do ateliê de vocês e ganhem bastante din-din. Um beijo!